Para você que gosta de novidades acerca da Bíblia Sagrada, nesse vídeo eu quero te apresentar a Septuaginta em português, a LXX, lançada pela editora BV Books, um material que está sensacional. Fica comigo até o final desse vídeo se você pensa em adquirir esta Bíblia. E aí você vai tirar suas conclusões, se vale a pena adquiri-la ou não. A editora BV Books tem lançado materiais de primeira qualidade, como este aqui. Eu tenho ali em cima mais uma Bíblia da BV Books, a Bíblia Textual, a BTX. Eu posso dizer para você que, sem dúvida, é uma das melhores versões da Bíblia que foi lançada até então. E a BTX é uma das minhas Bíblias devocionais que eu utilizo para fazer devocional. Então, essa editora ela está muito preocupada com a fidelidade do texto que ela vai trazer para os seus leitores. E hoje nós vamos analisar se a LXX, a Septuaginta em português da BV Books, vale a pena para você. Embora eu não acredite que Yeshua utilizou a Septuaginta para fazer a leitura sinagogal ou para ensinar ou pregar. Eu não acredito. No entanto, historicamente falando, isto era impossível. Mas é um assunto para outro vídeo. Nesse aqui, eu quero me deter neste material. Ela tem uma belíssima capa que compete facilmente com outras Bíblias que eu tenho ali, que são muito bonitas também. Mas olha para isso. Olha que capa, que acabamento primoroso. Esse azul com esse dourado ficou uma combinação de cores perfeita. A nota que eu daria para esse acabamento aqui é, sem dúvida, uma nota 10. Por todo o capricho que eles fizeram. Sem dúvida, um belíssimo material. Aqui você já vai encontrar um fitilho para marcar a página onde você está lendo. Só vem um. Algumas Bíblias vêm em dois, mas aqui só vem um. Aproxima bem para que vocês vejam a BV Books. Aqui nós temos as letras gregas, o alfa e o ômega. LXX, a Septuaginta em português. Veja os detalhes bem de perto. O acabamento, as fontes utilizadas aqui, lateral. Perfeito o acabamento, muito linda mesmo. Virando aqui, você vai ter uma folha de rosto com papel amarelado. Septuaginta LXX. Deste lado, toda a ficha catalográfica, apresentação editorial, a LXX em português. Vocês podem conferir todas essas informações aqui, é muito bom ler. Eu leio tudo quando eu adquiro uma Bíblia nova. Vocês podem ver depois. Eu vou passar essa parte, vou estar lendo outras informações para vocês, que eu julgo ser mais relevante. Aqui temos o panorama bíblico dos 39 livros da Septuaginta, a LXX, uma visão acadêmica e histórica do texto que moldou a fé apostólica. Só deixando claro que essa Septuaginta ela não vem com os livros deuterocanônicos que havia na LXX. Algumas pessoas perguntam se ela traz os livros deuterocanônicos. Não, ela não traz. Aqui você tem uma introdução geral. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A Septuaginta, designada pela sigla LXX, em referência aos 72 tradutores judeus que a compuseram, é a mais antiga tradução das escrituras hebraicas, produzidas entre o século 3 e 1 a.C., em Alexandria, no Egito. Sua existência representa um marco na história da transmissão bíblica. Escrita em grego koiné, a língua do mundo helenístico, a LXX possibilitou que o texto sagrado alcançasse as comunidades judaicas da diáspora, que já não dominavam o hebraico. A tradução começou pelo Pentateuco e progressivamente abrangeu os demais livros. Seu estilo reflete tanto fidelidade quanto interpretação
variando conforme o tradutor e o gênero literário. Em vários pontos, a LXX preserva a leitura mais antiga que o texto massorético, servindo como testemunho textuais de grande valor. Os apóstolos e escritores do Novo Testamento utilizaram majoritariamente a LXX em suas citações, evidenciando sua autoridade nos primórdios do cristianismo. Ela moldou a linguagem teológica de termos como Kyrios, Senhor, e Christos, ungido, que se tornaram fundamentais na fé cristã. A edição BV Books Septuaginta em português resgata esse texto histórico em sua forma clássica, oferecendo aos leitores modernos uma visão fiel e profunda da Bíblia, que moldou a igreja primitiva e a influenciou as traduções ocidentais subsequentes. Então, aqui mais abaixo você vai ter uma informação sobre cada seção das Escrituras. Primeiro, o Pentateuco, que é a Torá. Os 5 livros da lei formam o único núcleo teológico da revelação. A tradução grega enfatiza o caráter universal de Deus e o início do pacto com Israel. Aí você vem para Gênesis, Êxodo, narra a criação, a queda, o dilúvio e o chamado de Abraão. A LXX preserva cronologias distintas do texto hebraico e emprega Theos, Deus, como termo supremo, destacando a transcendência divina. Êxodo descreve a libertação do Egito e a entrega da lei. A LXX realça a presença divina no Êxodo como manifestação da glória de Deus. Aí você vem para esse lado, você vai ter informações sobre Levíticos, Números, Deuteronômio, e aí entra nos históricos. Esses livros narram a formação nacional de Israel desde a conquista até o exílio. A LXX muitas vezes reorganiza a sequência, introduzindo títulos de sabor helênico. Josué relata a conquista de Canaã. O nome Iesous, Jesus, é o mesmo usado no Novo Testamento, prefigurando o Salvador. Juízes descreve ciclos de apostasia e libertação. A LXX amplia formas litúrgicas e preserva a expressão idiomáticas antigas. 1 Reis, Crônicas, Esdras e Ester. Livros poéticos e sapienciais, o núcleo literário e teológico da sabedoria israelita. A LXX adota estilo grego elevado, aproximando-se da filosofia helenística. E aí vai trazer o livro de Jó, poemas sobre o sofrimento e a justiça divina. A LXX apresenta cerca de 400 versões a menos, refletindo uma versão abreviada e teologicamente depurada. Salmos, o Inário de Israel, a numeração difere do texto hebraico, os salmos messiânicos têm destaque especial, profetas maiores, o que não acontece no Tanar. Não existe essa nomenclatura de profetas maiores e menores, existem os profetas e os 12, mas aqui a Septuaginta fez essa divisão que alcançou aquilo que nós conhecemos hoje, de profetas maiores e menores, não maiores e menores em importância. Vê aí Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Então essa é a ordem da Septuaginta, totalmente diferente do Tanar, a Bíblia hebraica. Profetas menores, Seus terá aqui informações sobre cada um deles. Na outra página você vai ter uma conclusão, a LXX como ponte entre judaísmo e o cristianismo. A Septuaginta não é apenas uma tradução, é uma interpretação inspirada que uniu 2 mundos, o hebraico e o helênico. Por meio dela, o conceito bíblico de Deus transcendeu as fronteiras de Israel, tornando-se acessível ao mundo greco-romano. Os apóstolos citaram a LXX em mais de 80% das passagens do Antigo Testamento no Novo Testamento, mostrando que sua linguagem era a base da teologia cristã primitiva. Expressões como Kyrios e Christos derivam diretamente do vocabulário da LXX, que moldou a compreensão de Jesus como o Messias prometido. A editora BV Books, Septuaginta em português,
reafirma esse legado ao apresentar ao leitor contemporâneo o texto que serviu de ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa edição resgata a voz original da fé apostólica e oferece um testemunho histórico da extraordinária relevância para a teologia, a linguística e a história do cristianismo. O símbolo Ri-Ho, o selo de Cristo na história. Este é o símbolo. Ri-Ho, como vocês podem ver, e do lado aqui nós temos a letra alfa e a letra ômega. O símbolo representado na capa dessa edição da Septuaginta em português, as letras entrelaçadas, o Rim e P, Rho, acompanham as letras alfa e ômega. É um dos mais antigos emblemas do cristianismo, conhecido como Ri, Rho. Ele forma o monograma de Cristo, derivado das duas primeiras letras do nome grego Christos, que significa ungido. A combinação de letras Rim e Rho simbolizava a presença de Cristo e a esperança de salvação. O símbolo ganhou proeminência histórica no século IV depois de Cristo, quando o imperador Constantino teve uma visão antes da Batalha da Ponte Milva, em 312 depois de Cristo. Segundo o historiador Eusébio de Cesareia, Constantino viu o emblema Rin-Ho no céu, acompanhado da frase In ho signos vinces, com este sinal vencerás. A partir daquele momento, o símbolo passou a figurar nos estandartes, moedas e selos imperiais, tornando-se o emblema da vitória de Cristo sobre o mundo. As letras alfa e ômega inseridas ao redor do monograma remetem à palavra de Jesus em Apocalipse 22:13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Essas letras representam a totalidade do tempo e da existência, indicando que Cristo é eterno, o começo e o fim de todas as coisas. Na tradição cristã, o Rin-Ho não é apenas um símbolo gráfico, mas um selo da fé, um lembrete visível de que toda sabedoria e revelação divina, inclusive a que resplandece nas páginas da Septuaginta, encontra o seu cumprimento e sentido na pessoa de Jesus Cristo. Nessa edição, ele é colocado na capa como um elo entre a fé dos apóstolos e a herança textual sagrada que a Septuaginta representa. O Antigo Testamento, traduzido ao grego, lido e citado pelos primeiros cristãos, é preservado como testemunho do cuidado de Deus com sua palavra. Aqui você vai encontrar mais informações, a Septuaginta e os apóstolos. Embaixo você vai ver uma tabela dos evangelhos e atos, onde a Septuaginta é citada segundo a tradição cristã. Só lembrando, irmãos, que o link para você adquirir essa Bíblia estará aqui na descrição desse vídeo. A Bíblia que Jesus leu, você vai encontrar informações sobre o que eles entendem ser a Bíblia que Jesus leu, a Septuaginta. Eu não vou ler para ganhar tempo. Jesus e a leitura nas sinagogas. O Evangelho de Lucas descreve uma cena decisiva. A Bíblia dos Apóstolos. Significado teológico e universal. A evidência de Estevão e o número das 75 almas. História. A Bíblia dos Apóstolos, eles vão focar bastante em informações de que a Septuaginta era a Bíblia dos Apóstolos. E vão trazer algumas referências para mostrarem aquilo que o cristianismo acredita. Desse outro lado, você vai ter algo que é importante, eu quero mostrar isso para vocês. Olha, QR Codes de estudo da Bíblia Septuaginta. Para que o leitor possa aprofundar o seu estudo e acessar materiais complementares, esta edição da Bíblia Septuaginta faz uso de QR Codes, códigos de resposta rápida, estrategicamente dispostos ao longo do texto. Como utilizar os QR Codes? Escaneamento. Utilize a câmera do seu smartphone ou aplicativo leitor de QR Code para escanear
o código que se encontra próximo a uma instrução. Eu vou deixar passando aí no vídeo para vocês darem uma olhada em um escaneamento que eu fiz para vocês verem como é mais ou menos. Informações detalhadas sobre a origem da Septuaginta, tipo textual e o cânon da Septuaginta, o texto grego de cada livro, o texto interlinear grego-português de cada capítulo da Bíblia Septuaginta, o dicionário grego-português de palavras-chave contidas no texto grego da Bíblia Septuaginta, notas especiais explicativas de certas passagens contidas no texto interlinear grego-português. Ao escanear esses códigos, terá acesso imediato a fontes primárias e materiais de estudo que complementam a leitura e fundamentam a compreensão dos textos sagrados. Septuaginta, o texto grego das Escrituras. Mais algumas informações sobre os 70 que traduziram do hebraico para o grego koiné. Olha aí, ó. A Septuaginta do latim, 70 em referência aos 70 tradutores judeus que trabalharam no projeto, é uma tradução das escrituras hebraicas para o grego koiné, iniciada entre os séculos 3 e 2 a.C. em Alexandria, no Egito. Tal empreendimento foi um feito sem precedentes, disponibilizado pela primeira vez o texto sagrado em outro idioma, além do hebraico. Ao longo dos séculos, essa obra se firmou como um texto sagrado de importância imensurável, tanto para a comunidade judaica helenizada, quanto posteriormente para os cristãos. A tradução da Bíblia para o grego foi um feito de relevância histórica e religiosa que se tornou acessível a mensagem das Escrituras ao mundo helenizado, permitindo que os ensinamentos de Deus fossem compreendidos tanto pelos judeus da diáspora, como mais tarde por gentios convertidos ao cristianismo. A Septuaginta é, nesse sentido, um testemunho da universalização da fé. Perfeito, irmãos, muito bom. Virando aqui, você já vai encontrar os QR Code. Para o texto da carta de Aristeias, leia o QR Code acima, que foi esse que eu mostrei aí para vocês. Aqui temos, para o tipo textual da Septuaginta e o cânon da Septuaginta, leia esses QR Codes aí, você terá 2 QR Codes. E aí você vai encontrar o índice do cânon que as Bíblias cristãs normalmente trazem. É esse cânon aqui. Só lembrando que a Septuaginta só traz os livros do chamado Antigo Testamento. Não tem aqui o Novo Testamento, somente o Antigo. São 39 livros. E aqui ele vai trazer os 39 livros na ordem que você conhece, que tem aí na sua Bíblia. Notas explicativas entre a Septuaginta, a LXX e o texto massorético. Olha aí. Origem das divergências. Valor teológico e histórico. E no Gênesis, você vai encontrar outro QR Code para trazer informações como o que vocês viram lá no início que eu mostrei para vocês também. Para o texto grego, interlinear, leia o QR Code ao lado. E aí você já vai ter aqui, olha. Em princípio, Deus fez o céu e a terra. A diagramação é muito boa dessa Bíblia, como vocês podem ver, olha. Espaçamento perfeito entre as laterais. A letra é de médio para grande. O papel é um papel normal de Bíblia. Não é um papel ruim, pelo contrário, é um papel muito bom. Pouca transparência. Um outro diferencial nessa Bíblia que eu achei muito importante é que ela remove acréscimos que são encontrados em algumas passagens. Eu quero ver se eu encontro aqui um exemplo para mostrar para vocês. Olha, como vocês podem ver, já aqui no capítulo 2, vocês veem que não contém o versículo 1 do capítulo 2 do livro de Jeremias. E vai ter outras passagens com essa remoção textual também. Não é que essa Bíblia remove passagens da Bíblia, pelo contrário, ela corrige inserções que houveram nas traduções que nós conhecemos. Capítulo 7 aqui também não tem o primeiro versículo. E durante a sequência de toda essa Bíblia você vai encontrar dessa forma a remoção de passagens que não contém no texto original.
E aí, o que vocês acharam desta Bíblia? Vale a pena adquirir? É o que você imaginava? Não é o que você imaginava? Eu gostei muito, particularmente dela, para comparar com outras Bíblias que eu tenho aqui. Só para lembrar que o link para adquirir esse material estará aqui na descrição desse vídeo. Eu espero ter ajudado você na sua decisão de escolha se deve ou não adquirir. Espero você em um próximo vídeo que eu estarei fazendo a comparação da Septuaginta com o Tanar, a Bíblia hebraica, para ver quais as diferenças que há entre elas. Deus abençoe você em nome de Yeshua.